Meu nome é Aline Daly, sou jornalista e produtora. Adoro viajar e descobrir novas histórias. Meu nome é Fábio, sou fotógrafo e jornalista. Faço escalada, canoagem e todo tipo de esporte outdoor. Meu nome é Rodrigo, sou fotógrafo e biólogo. A natureza é a minha vida. Somos uma equipe de TV viajando pelo Brasil em busca das imagens mais incríveis. Nosso objetivo é chegar aos pontos mais especiais do Brasil. Procuramos por cultura, fauna e flora pouco explorados. E a cada expedição conhecemos ainda mais o Brasil. Nessas expedições, nós vamos até o litoral do estado do Paraná para conhecer o Parque Saint-Hilaire-Langue, que fica a 100 quilômetros de Curitiba. No Parque Nacional, podemos encontrar diversas formações de Mata Atlântica e raridades da fauna, como o sapinho da montanha. O Parque Nacional Saint-Hilaire-Langue abrange 25 mil hectares e se encontra em cotas de altitude que variam dos 10 metros até os 1.500 metros sobre o nível do mar, na altura daquelas montanhas. O nome do parque é uma homenagem a dois estudiosos da natureza. O naturalista francês Auguste Saint-Hilaire, que percorreu o Brasil na década de 1820, e o biólogo e ambientalista paranaense Roberto Ribas Lange, falecido em 1993. O parque engloba 4 municípios. O município de Matinhos, que é a sede do Parque Nacional, Guaratuba, Morretes e Paranaguá. Os municípios de Paranaguá e Guaratuba abrangem a maior parte do Parque Nacional. Quase 80% do Parque Nacional está dentro desses dois municípios. O parque é toda essa serra aqui, que é a Serra da Prata. Né? Um bracinho lá pra cá, que ela é um pedaço, na verdade, da Serra do Mar. Certo. O Parque Saint-Hilaire-Langue contém áreas de floresta ombrófila densa, né? Mata Atlântica, submontana, montana, altomontana e campos de altitude. E o seu entorno tem muitas áreas de planície de terras baixas, manguezais e restingas. As espécies endêmicas e ameaçadas da fauna e da flora encontradas aqui têm despertado o interesse de pesquisadores de diferentes áreas. Atualmente nós temos um monitoramento através do SISBio, que é o Sistema Online de Cadastramento de Pesquisas do ICMBio, e nós temos muitas pesquisas com invertebrados, anuros, que são anfíbios anuros, algumas com aves e lontras. A gente chegou agora aqui na trilha da Cachoeira da Quintilha, que é uma trilha que vai dar no rio Brejatuba, são mais ou menos uns 15 minutinhos de caminhada. E é o lugar onde a Juliana instalou a câmera trap, para ver se a gente consegue ver a lontra. E a gente vai procurar também vestígios da lontra. Então vamos lá, o caminho aqui é bem escorregadio, tá tudo bem molhado. A gente vai ter que andar um pouquinho por dentro do rio, numas pedras. Vamos embora, espero que a gente consiga encontrar vestígios e imagens da lontra também. A gente percorre o trecho de rio, né? Usualmente 1.500 metros dentro do Parque Nacional Saint-Hilaire-Langue, e nesse percurso a gente procura por fezes, tocas, pegadas e pela própria lontra, né? Mas devido ao fato dela ser um animal solitário e de hábitos muito discretos no ambiente, dificilmente nós conseguimos vê-la. Por isso, estudar as pegadas, as fezes e as tocas. As fezes vão nos dar uma informação extremamente valiosa, que é do que ela se alimenta. Nós vamos poder entender a ecologia alimentar da lontra no ambiente em que ela vive. Mais informações sobre a população.
A Serra da Prata é um dos últimos refúgios naturais dessa região e está inserida num dos maiores contínuos de Mata Atlântica do país, conhecido como Mosaico Lagamar, área de núcleo da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. A gente acabou de encontrar uma amostra fecal de lontras. Ela é uma amostra grande de fezes, normalmente elas são um pouco menores. Não está ainda seca, né, e com os itens muito espalhados, então isso indica para nós aí que foi depositada recentemente. A gente vai descer o rio e vai até a toca. Essa toca é uma toca bastante frequentada pelas lontras, né? Em outras ocasiões, nós chegamos a encontrar 14 amostras fecais dentro dessa mesma toca. Então, isso nos indicou que era um bom lugar para colocar a câmera trap. Bom, nós estamos agora dentro de uma das tocas, então. Essa é a maior toca do rio Brejatuba. Ela é bastante frequentada pelas lontras. E foi nessa toca que a gente instalou a câmera trap, né, ou armadilha fotográfica. Agora o que a gente vai fazer é retirar a câmera, retirar o cartão de memória dela e ver se algum animal foi filmado durante o tempo de permanência da câmera na toca. Foi retirado o SD card, que é onde que fica armazenada toda a informação. Ela tem hábitos especialmente noturnos, tá? Tem 1,5 m de comprimento e pesa cerca de 6 kg. Elas habitam um ambiente sempre ligado à água, podem ser lagos, podem ser represas, açudes para captação de água, né? Ou represas de usinas hidrelétricas, rios com corredeiras como esses de serra, ou rios mais calmos, meândricos, né, da planície, mais caudalosos da planície, como aqui nessa região o rio mais importante que a gente tem é o rio Guaraguaçu. O Saint-Hilaire-Lange foi criado em 2001 com o objetivo de proteger os ecossistemas da Mata Atlântica e assegurar a manutenção dos recursos hídricos. A riqueza hídrica da Serra da Prata é fundamental para toda essa região. Além da importância de conservar a biodiversidade do local, o parque se destaca pela proteção dos mananciais de abastecimento. O Saint-Hilaire-Lange fornece água pura para grande parte da população do litoral paranaense. Nós estamos aqui numa região que faz parte do Mosaico Lagamar, que abrange o litoral de São Paulo, o litoral do Paraná e englobando dezenas de unidades de conservação de várias categorias. Aqui nós estamos próximo ao Parque Saint-Hilaire-Lange, no entorno, que está dentro da APA estadual de Guaratuba, protegendo vários ecossistemas aqui, né? Nós temos aqui manguezal, floresta umbrófila densa das terras baixas, né? Alagadas, e todas essas águas, né, esses córregos que descem da serra, vêm desaguar aqui na Baía de Guaratuba. Várias comunidades moram aqui nessa região e utilizam o manguezal, a pesca, a criação de ostras, mariscos, caranguejos para sua sobrevivência ou parte da sua sobrevivência. Então, essa região aqui ela é extremamente importante, não só ambientalmente, quanto socialmente também falando, para a conservação ambiental e da cultura e da economia dessa região aqui.
entorno do parque existem comunidades rurais, entre elas Paraty e Cabaraquara. As colônias basicamente surgiram com o processo de ocupação do litoral do estado do Paraná, como uma estratégia, na verdade, de tentar proteger o território na época do processo de colonização do país como um todo. A comunidade do Paraty é uma região historicamente importante, porque ela foi um dos principais pontos de ligação entre Paranaguá e Guaratuba, que fazia divisa com Santa Catarina na época, entre os anos de 1917 a 1929. Existem 22 casas e 10 famílias aqui na comunidade de Paraty. Elas vivem praticamente da pesca artesanal e da agricultura de subsistência. Assim a gente via o pessoal tirando os filhotinhos de ostra da natureza e botando num lugar que não era adequado para ela substituir. Aí eu com a minha mulher e minha filha pegamos uma corda, compramos uma corda grande, pegamos as garrafas descartáveis assim, cortava tudo em pedacinhos e botava ela no fundo da água. Quando grudava os filhotinhos, a gente trazia e botava no berçário. Após aquele trabalho, o pessoal vieram de Brasília e começaram a dizer para nós, essa substituição é muito importante para a comunidade ter uma renda de família. Aí eu disse, eu tenho interesse de fazer esse trabalho, porque é importante para mim e substitui a natureza também. Enquanto a gente tem a preservação dos filhotes de ostra, a gente tem atitude para melhoria para outras pessoas. Para mim, aqui onde eu moro, é a melhor fonte de renda, é o meu cultivo de ostra. As famílias que vivem no Paraty, elas têm um contexto social interessante em virtude desse isolamento que elas têm dessas áreas mais urbanas. Elas mantêm uma relação mais próxima e de trabalho mais artesanal, né, com a pesca e com o cultivo, do que outras comunidades mantêm. Isso é interessante do ponto de vista da conservação dessas áreas naturais protegidas, né? Que torna-se mais interessante você ter populações que têm relações um pouco mais harmoniosas com esses ambientes naturais do que populações que não mantêm nenhum tipo de relação de respeito com essas áreas. Então, por isso é importante, do ponto de vista sociocultural, a preservação desses espaços e a garantia da manutenção da forma de vida dessas pessoas, né? Esse trabalho de ostra aqui, a gente tira ela da lanterna, que é a peça que foi conversada. Depois é trazido na água doce, é lavada as cracas, tudo, bacucu, todinho. Desse ponto aqui é o ponto que a gente já está vendendo ela. Se não tiver autorização desse porte aqui, a gente não pode vender. E essa aqui, ó, já é a carne dela beneficiada para levar para fora. Isso aqui vai para exportação. Olha! Isso aqui vai para longe, isso aqui o cara vai levar para Londrina e de Londrina ele vai levar lá para Nova York. Criei todos meus 8 filhos com o meu cultivo de ostra. Ô, seu Alfredo, queria te perguntar outra coisa também. Eu fiquei sabendo que essa filha tem uma coleção de pérola. Ela sempre acha assim, igual quando a gente tira assim, ó, as ostras abertas, ela crua, sempre acha a pérola da ostra. Olha, que pequenininha. Muito escura, não parece, né? A beleza daqui vem desse contraste de ambientes entre os manguezais da Baía de Guaratuba e o conjunto montanhoso da Serra do Mar. Estamos no Parque Nacional Saint-Hilaire-Lang, na Serra do Mar Paranaense. Hoje nós vamos subir a Serra da Prata, que atinge mais de 1.500 metros de altitude, e conhecer espécies endêmicas da flora e da fauna, como os curiosos sapinhos da montanha e uma espécie rara de canela. Agora vamos fazer uma caminhada de 6,5 km para conhecer a parte alta do parque, na montanha chamada Torre da Prata. A vegetação que predomina aqui é a floresta ombrófila densa, que contribui para o equilíbrio climático da região.
É essa floresta que garante a qualidade dos mananciais. Essa aqui é uma canela preta que tem um odor bem suave e agradável. E foi essa árvore mais explorada aqui na Serra do Mar por conta da madeira, que é tida como uma substituta da embuia. Então, quando a gente encontra uma árvore desse porte, com esse tronco retilíneo, a gente sabe que essa aqui é uma área que nunca foi explorada. E a gente só encontra isso hoje em dia em locais preservados, né, como aqui dentro do parque. É um cheirinho agradável, suave, mas agradável. Cheiro bom. Essa canela preta ela é nativa brasileira e aquela canela em pó que a gente usa é uma árvore da região da Índia, da China. Que nessa família das canelas a gente tem a embuia, a canela preta, que são famosas, os sassafrás. Aí das madeiras amazônicas a gente tem a madeira de Itaúba, que é super resistente. E o pau-rosa, que usam a essência do pau-rosa para perfumaria e cosméticos. São as mais famosas das brasileiras. As características singulares da Serra da Prata possibilitam a ocorrência de endemismos. Essas características singulares envolvem determinado grau de isolamento, variações de altitude, de latitude, de vegetação, entre outros. Depois de mais de 3 horas numa trilha bem íngreme, a gente chegou no ponto exato onde foi descoberta uma espécie rara de canela, que é essa aqui. Qual é a importância de você subir na árvore para coletar? A gente precisa, para ter uma identificação correta da espécie, a gente precisa uma amostra das folhas com flores ou frutos. Enquanto a gente não acessar a copa da árvore, a gente nunca vai ter essa amostra em mãos. Então é por isso que a gente tem que subir. E normalmente são árvores grandes aqui na Floresta Atlântica, algumas chegando até 40 metros de altura. Essa espécie aqui, que é uma espécie de canela, tinha apenas 2 coletas em herbário. Se olhar lá no artigo científico, está lá, coletada na Serra da Prata, mais ou menos 950 de altitude. E é essa arvorezinha aqui. Aqui no parque, considerando que pega desde floresta bem baixa até no alto da montanha, deve ter mais de 30 espécies de canela. E isso é bastante coisa. Então essa aqui é uma amostra da espécie nova que a gente encontrou aqui na Serra da Prata. O nome dela é Ocote marumbiensis, em homenagem ao Pico do Marumbi. E o interessante dessa espécie aqui de árvore é que ela é bastante rara. Só tem nessa altitude aqui por volta dos 900 metros, em Serra do Mar, no estado do Paraná e de Santa Catarina. E isso é uma coisa muito interessante da Floresta Atlântica, que embora ela pareça ser bastante homogênea, a fisionomia é muito parecida, mas a composição da flora sempre vai se alternando. E esse aqui foi um grande achado, uma espécie rara mesmo, que só nesses lugares de difícil acesso que a gente consegue encontrar coisas que ainda não foram descritas pela ciência. Eu tenho um trabalho de pesquisa aqui que já tem 6 anos, né, de monitoramento, onde eu procurei entender como é que as espécies se distribuem ao longo de um gradiente de altitude dos 400 aos 1.100 metros de altitude, que pegam a maior parte dessa montanha aqui, que é a Torre da Prata. E eu comecei estudando as árvores, encontrei em torno de 300 espécies de árvores. Depois eu fiquei muito curioso de saber o que tinha de outros tipos de vegetação aqui. E aí eu comecei a estudar as epífitas, que são essas plantas que crescem em cima das árvores, né? Foi produtiva hoje a coleta, Christopher? Com certeza, foi muito produtiva. Essa árvore deu trabalho para subir, mas rendeu uma coleta importante de uma família que eu não tinha registrado aqui ainda, que é a família Volquisiaceae,
e um gênero também que é o gênero Callisthene, né? E uma coisa importante é ressaltar que só as folhinhas aqui ainda me deixariam na dúvida, mas eu achei esse frutinho, que é um frutinho típico da família aqui, né? Uma cápsula seca, né? Que seria diferente da família Myrtaceae, que parece um pouquinho com essa aqui. Então, um registro novo para a minha lista, tem mais uma espécie de árvore a ser contabilizada, né? E também, de quebra, conseguimos essa coleta de uma orquidácea, né? De uma epífita. Antigamente era o grupo das Oncidiums, isso aqui foi agora desdobrado em vários gêneros. Então é o tipo da planta que a gente tem que levar para o laboratório para poder identificar com certeza, né? O que eu tirei aqui da minha experiência na Serra da Prata é que uma área geográfica pequena, que foi a minha área de estudo, 6 hectares, para mim foi surpreendente ter encontrado mais de 700 espécies de plantas, né? E isso eu tiro como uma lição da importância de a gente ter esses parques para preservar essa riqueza, né? Se em 6 hectares eu achei 700 espécies de plantas, com certeza se a gente tivesse dinheiro e tempo para inventariar o parque inteiro, que tem 25 mil hectares, a gente certamente acharia muito mais e quem sabe mais espécies novas. Aqui do alto dessa montanha vive uma variedade de pequenos habitantes. Esses sapinhos estão entre os menores animais terrestres com coluna vertebral do mundo. Esses sapinhos, assim, eles são incríveis, né? Uma das coisas mais notáveis é o tamanho, né? Eles são muito diminutos. Em média, assim, entre a fêmea um pouquinho maior, o macho um pouquinho melhor, mas é uns 10 milímetros, né? O que dá mais ou menos o tamanho da minha unha, assim, né? A forma da gente reconhecer onde que eles estão é através do som. Então a gente tenta gravar, chegar o mais próximo possível dele e depois tenta encontrar ele. Todas aquelas características normais para anfíbios, assim, eles são todos ao contrário, né? Então normalmente os anfíbios eles cantam à noite, eles são ativos à noite. Os braquicéfalos, eles são ativos durante o dia. Outra coisa interessante é que normalmente os anfíbios têm girino, né? Que é uma fase de desenvolvimento indireto, né? Esses sapinhos não têm, eles nascem prontos já. Ele é muito pequeno, mas ele é muito fofo. Outra coisa que parece ser incrível, né? Mas se um sapinho da montanha cair na água, ele morre afogado, né? E porque a maioria dos anfíbios consegue nadar e tal, mas ele não consegue nadar, né? Ele tem as mãos, assim, né, as mãozinhas e os pezinhos adaptados para caminhada e não para natação ou para escalada, né? Eles só ocorrem no cume das montanhas, né? Então eles são isolados, né, pelos vales, né? E cada montanha parece ter uma espécie diferente, né? Então nunca ocorreu de um cume de montanha ter duas espécies diferentes, né? Então é sempre uma única espécie, uma única população. Lang completa 15 anos em 2016 e foi um privilégio fazer parte da primeira equipe de TV a documentar esse lugar tão rico em biodiversidade.